Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 227, estamos no período do exílio e vamos ouvir Jeremias 4, Ezequiel 31 e 32, Provérbios 14, 17 a 20. Jeremias 4. Se te queres converter, Israel, volta para mim, oráculo do Senhor. Se afastares da minha face as tuas abominações, não andarás errante. Então jurarás pela vida do Senhor, se andares na verdade, no direito e na justiça. Em ti serão abençoadas as nações e em ti se gloriarão. Pois assim fala o Senhor aos habitantes de Judá e Jerusalém: cultivai o vosso campo e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, cortai a maldade dos vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que não se converta em fogo a minha cólera e arda e não haja quem o apague, por causa da perversidade das vossas obras. Anunciai em Judá, proclamai em Jerusalém, mandai tocar a trombeta pelo país, gritai em alta voz e dizei: reuni-vos e retirai-vos para as cidades fortificadas. Levantai o estandarte em direção a Sião. Fugi apressadamente, porque vou fazer que venha do norte uma desgraça, uma grande calamidade. O leão levantou-se do seu covil, o destruidor das nações pôs-se em marcha. Saiu do seu refúgio para transformar a tua terra num deserto. As tuas cidades serão destruídas e ficarão sem habitantes. Por isso, vesti-vos de luto, chorai e lamentai-vos, porque o ardente furor do Senhor não se afastou de nós. Pois naquele dia, o coração do rei e o vigor dos chefes desfalecerá. Oráculo do Senhor. Os sacerdotes serão possuídos de terror e os profetas de espanto. Eu disse: na verdade, ó Senhor Deus, tu enganaste este povo e Jerusalém, prometendo-lhes a paz quando a espada nos penetrou até ao mais íntimo. Naquele tempo, um vento abrasador soprará dos lados do deserto em direção à filha do meu povo, vento que não joeira nem limpa. Será como um furacão enviado por mim. Agora vou também eu pronunciar a minha sentença contra eles. Eis que se levantará como nuvem tempestuosa. Os carros são como um furacão e os seus cavalos mais rápidos que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém, purifica o teu coração da maldade para alcançares a salvação. Por quanto tempo te manterás apegada aos teus planos de maldade? Eis que já se ouve uma voz vinda de Dan. A notícia da calamidade vem da montanha de Efraim. Proclamai às nações: ei-la, anunciai-a a Jerusalém. Os inimigos vêm de terras longínquas e lançam seus gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam-na como guardas de campo, porque se revoltou contra mim. Oráculo do Senhor. O teu proceder e as tuas obras te trouxeram estas desgraças. Este é o resultado da tua maldade. A amargura fere o teu coração. Ai, as minhas entranhas e o meu peito. O meu coração está em sobressalto. Não consigo estar tranquilo. Pois já ouço o som da trombeta e o alarido da guerra. Anunciam-se desastres sobre desastres, pois toda a terra foi devastada. De improviso foram destruídas as minhas tendas, num instante caíram os meus pavilhões. Até quando verei o estandarte e ouvirei a voz da trombeta? O meu povo está louco, não me conhece. São filhos insensatos desprovidos de inteligência. São hábeis para o mal, mas incapazes de fazer o bem. Olhei para a terra e eis que tudo é um caos, e para os céus e falta a sua luz. Olhei para os montes e eis que vacilavam, todas as colinas estremeciam. Olhei, não havia nenhum ser humano e todas as aves do céu tinham fugido. Olhei de novo. A terra fértil tornara-se um deserto, todas as suas cidades tinham sido destruídas. Foi o Senhor, ao sopro da sua cólera. Eis, pois, o que diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a exterminarei completamente. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e os céus serão trevas, porque assim o decretei e não me arrependerei. Resolvi e não voltarei atrás. Ao grito dos cavaleiros e dos arqueiros, a cidade ficou desabitada. Embrenharam-se nas selvas e sobem os rochedos. Toda a cidade ficou abandonada sem qualquer habitante. E tu, desolada, que farás agora?
Ainda que te vistas de púrpura, te adornes com ornamentos de ouro e alargues os olhos com pinturas, em vão te embelezarás. Os teus amantes desprezam-te, só querem tirar-te a vida. Ouço gritos como os da mulher ao dar à luz, soluços como os do primeiro parto. São os clamores da filha de Sião, que geme e ergue as mãos. Ai, ai de mim! A minha alma desfalece às mãos dos assassinos. Ezequiel 31. No terceiro mês do 11º ano, no primeiro dia do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, diz ao Faraó, rei do Egito, e ao seu numeroso povo: a que te hei de comparar na tua grandeza? És como um cedro do Líbano de belas ramagens, de folha espessa, de tronco alto, cuja copa se eleva até às nuvens. As águas fizeram-no crescer, o abismo fê-lo subir, fazendo correr as suas ondas em volta do lugar onde estava plantado e dirigindo os seus regatos a todas as árvores do campo. Por isso o seu tronco se elevava mais do que todas as árvores do campo. Os ramos multiplicavam-se, a ramagem desenvolvia-se, graças à abundância das águas que o tinham feito crescer. Nos seus ramos faziam ninho todas as aves do céu. Sob as suas ramagens se abrigavam todos os animais do campo. À sua sombra se sentavam povos de todas as raças. Era belo na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque as raízes mergulhavam em águas abundantes. Nenhum cedro do jardim de Deus rivalizava com ele. Os ciprestes não se assemelhavam aos seus ramos, e os plátanos não igualavam as suas ramagens. Nenhuma árvore no jardim de Deus se lhe comparava em beleza. Porque o fiz belo, com uma copa frondosa, invejavam-no todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus. Por isso, eis o que diz o Senhor Deus. Porque foi tão orgulhoso da sua altura, e fez tocar o cimo nas nuvens do céu, e porque o coração se ensoberbeceu por causa da sua altura, por isso eu entreguei-o nas mãos do príncipe das nações, para que ele o trate segundo a sua malícia. Eu o destruirei. Os estrangeiros, as nações mais bárbaras, cortaram-no e lançaram-no por terra. Os seus ramos caíram pelas montanhas e pelos vales, os seus rebentos partidos juncaram todas as ravinas do país. Todos os povos da terra deixaram a sua sombra e abandonaram-no. Sobre os seus destroços pousaram as aves do céu. Entre os seus ramos meteram-se todos os animais selvagens. Tudo isto para que nenhuma árvore que cresce à beira das águas se eleve no seu orgulho, para que nenhuma faça tocar a copa nas nuvens e para que nenhuma bem irrigada pelas águas se fie na sua altura. Pois que todas estão votadas à morte, descerão às profundezas da terra em companhia do comum dos mortais que descem à cova. Por isso, diz o Senhor Deus: no dia em que o cedro desceu ao mundo dos mortos, ordenei o luto, fechei sobre ele o abismo, fiz parar os rios e as suas águas abundantes se estacaram. Por causa dele, o Líbano encheu-se de tristeza e todas as árvores do campo definharam por causa dele. Ao ruído da sua queda, fiz estremecer as nações quando o precipitei no mundo dos mortos, juntamente com os que descem à sepultura. Nas regiões subterrâneas foram consoladas todas as árvores do Éden, as mais belas e magníficas árvores do Líbano, todas aquelas que são irrigadas pelas águas. E com ele também desceram à morada dos mortos, para junto daqueles que tombaram ao fio da espada, os que eram o seu braço e se mantinham à sua sombra entre as nações. Quem te igualava em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? E apesar disso, foste precipitado nas regiões subterrâneas juntamente com as árvores do Éden. Eis que jazes no meio dos incircuncisos com os que tombaram ao fio da espada. Esse é o destino do Faraó e do seu numeroso povo. Oráculo do Senhor. Ezequiel 32. No 12º ano, no primeiro dia do 12º mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, pronuncia sobre o Faraó, rei do Egito, uma lamentação. Dir-lhe-ás: parecias um leãozinho entre as nações. Eras como o crocodilo dos mares. Lançavas-te nos rios com as tuas patas, agitavas as águas e turvavas a corrente. Assim fala o Senhor Deus: lançarei sobre ti a minha rede perante grande multidão de povos. Eles te recolherão na minha rede. Arremessar-te-ei à terra, lançar-te-ei sobre a superfície dos campos, farei pousar sobre ti todas as aves do céu e saciarei com a tua carne todos os animais da terra. Abandonarei o teu cadáver nos montes, encherei os vales com os teus restos mortais. Derramarei o teu sangue até que ele corra pelas montanhas e encha as ravinas. Quando te apagares, encobrirei os céus e obscurecerei as estrelas. Cobrirei de nuvens o céu e a lua deixará de brilhar. Por causa de ti, obscurecerei todos os astros do céu e sobre a terra espalharei as trevas. Oráculo do Senhor.
Mergulharei na dor o coração de muitos povos, espalhando os teus cativos por entre as nações, por países que tu desconheces. Com o teu exemplo, encherei de espanto muitos povos cujos reis estremecerão de dor, quando diante deles brandir a minha espada. Tremerão incessantemente cada um por sua vida no dia da tua ruína. Eis o que diz o Senhor Deus. A espada do rei da Babilônia há de atingir-te. Pela espada de homens poderosos farei tombar todo o teu povo. Os mais bárbaros entre os homens esmagarão o orgulho do Egito. Toda a sua população será aniquilada. Exterminarei todos os teus rebanhos à beira dos grandes rios, cujas águas jamais serão turvadas por qualquer pé de homem ou animal. Então acalmarei as suas águas. Farei correr os seus rios como azeite. Oráculo do Senhor. Quando tiver feito do Egito um deserto, quando for despojado de tudo o que contém, quando tiver castigado os seus habitantes, saberão que eu sou o Senhor. Tal é a lamentação que cantarão as filhas das nações. Elas a recitarão sobre o Egito e sobre a sua população. Oráculo do Senhor Deus. No 12º ano, no 15º dia do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Filho de homem, lamenta a multidão dos habitantes do Egito e precipita-os a eles e às filhas das nações poderosas nas profundezas da terra, juntamente com os que descem à sepultura. Desce e deita-te com os incircuncisos trespassados pela espada. Eles tombarão no meio dos que morrem ao fio da espada e toda a sua força desaparecerá. Os heróis famosos, com os seus aliados, dirigir-lhe-ão a palavra do fundo do abismo da terra. Quem te ultrapassa em beleza? É lá que se encontra a Síria com toda a sua gente de guerra, à volta do seu túmulo, todos degolados, tombados ao fio da espada. As suas sepulturas estão no mais profundo da cova. O seu exército está à volta da sua sepultura, todos mortos, caídos ao fio da espada, eles que espalhavam o terror na terra dos vivos. Eis Elam e suas tropas à volta do seu túmulo, todos mortos, caídos ao fio da espada. Desceram incircuncisos aos reinos subterrâneos, eles que espalhavam o terror entre os vivos. Levaram a sua ignomínia com os que descem à cova. No meio destes mortos foi-lhe preparado um leito, com todas as tropas à volta do seu túmulo, todos incircuncisos, tombados ao fio da espada, eles que espalhavam o terror na terra dos vivos. Levaram a sua ignomínia com os que descem à cova. Foram abandonados entre os povos. Eis Mecheque, Tubal e todas as suas tropas à volta do seu túmulo, todos incircuncisos, mortos ao fio da espada por terem espalhado o terror na terra dos vivos. Não dormirão com os heróis aqueles que tombaram entre os incircuncisos e desceram ao abismo dos mortos com as suas armas de guerra. As suas espadas caíram sobre as suas próprias cabeças e as suas culpas voltaram-se contra os seus ossos, porque eles eram o terror dos heróis na terra dos vivos. Mas tu dormirás entre os incircuncisos, entre aqueles que tombaram ao fio da espada. Eis Edom, os seus reis e príncipes, que apesar da sua valentia foram colocados entre aqueles que tombaram ao fio da espada. Eles repousam entre os incircuncisos, entre aqueles que desceram à cova. Eis todos os príncipes do norte e todos os de Sidon que desceram para junto dos mortos, apesar do terror que inspirava a sua valentia. Eles repousam incircuncisos, ao lado dos que tombaram ao fio da espada e levaram a sua ignomínia para junto dos que desceram à cova. O faraó consolar-se-á ao vê-los a todos os seus mortos, tombados ao fio da espada e seu exército. Oráculo do Senhor Deus. Apesar de ter espalhado o terror na terra dos vivos, ei-lo que jaz entre os incircuncisos, entre os que tombaram ao fio da espada, o faraó e toda a sua gente. Oráculo do Senhor Deus. Provérbios 14, 17 a 20. O homem impaciente comete loucuras. O mal-intencionado torna-se odioso. Os ingênuos têm por herança a insensatez e os prudentes a coroa do saber. Os maus prostram-se diante dos bons e os ímpios às portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu companheiro. O rico, porém, tem muitos amigos. Olá a todos, sou o Padre Duarte Andrade e Sousa, da Paróquia de Belas e um vetusto membro das equipas Jovens Nossa Senhora. Senhor nosso Pai, aqui estamos mais um dia diante da vossa palavra. Depois de a escutarmos, vos pedimos, abri o nosso coração. Tirai de nós a pressa e a distração. Dai-nos um ouvido atento e um espírito disponível.
vós sabeis melhor do que nós aquilo que precisamos ouvir hoje. Dai-nos não curiosidade, mas fé, não apenas memória, mas obediência. Que esta vossa palavra, depois de ouvida, seja acolhida, e depois compreendida, seja por nós vivida. Vinde, Espírito Santo, e falai ao coração de quem agora vos escuta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, estamos mais um dia hoje a acompanhar aqui o capítulo 4 de Jeremias. Jeremias continua a fazer este apelo à conversão. Se tu queres converter-te, Israel, volta para mim. Se afastares da minha face as tuas abominações, não andarás errante. Começa sempre com este tom de esperança. Volta para mim, eu estou disposto a acolher-te. Mas depois, rapidamente, há aqui um grito de alarme a dizer que esta ameaça que vem do norte, que vai atacar, está cada vez mais iminente. Aqui no meio disto, uma das imagens mais bonitas e já conhecidas da literatura bíblica, que é a circuncisão, neste caso, a circuncisão do coração. Em Jeremias, circuncidai o vosso coração. O que significa esta imagem? Para isso temos de voltar atrás ao livro do Gênesis, uma passagem que já ouvimos. A circuncisão é um dos sinais mais importantes da identidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Aparece pela primeira vez no Gênesis o sinal da aliança de Deus com Abraão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todos os vossos homens serão circuncidados. Será o sinal da aliança entre mim e vós. Portanto, todos os homens judeus tinham de ser circuncidados ao 8º dia. Sinal visível da aliança, sinal de entrada no povo eleito, sinal de consagração da fecundidade. A circuncisão, realizada precisamente no órgão da geração da vida, significava esta marca, porque estava associado a esta promessa que Deus fez a Abraão, de lhe dar uma descendência numerosa. Este corte significa a pertença, ou seja, cortar com o homem velho, com o mundo, com aquilo que está para trás, aquela promessa de Deus a Abraão, larga a tua terra e vai para a terra que eu te indicar. E aceitar que a vida pertence a Deus, que devemos viver separados de tudo aquilo que é mundano, que é pagão. Isto é o que significa a aliança que Deus faz com cada um de nós. Mas depois aqui, e não só aqui no livro de Jeremias, mas por exemplo no Deuteronômio, há este passo em frente. Circuncidai o vosso coração. Ou seja, a aliança não pode ser reduzida a um ritual exterior, mas tem de haver aqui um passo interior. É a relação com Deus que é preciso transformar. E depois, claro, Jesus Cristo vai viver isto. Ele que como judeu também é circuncidado, mas vai reunir um novo povo de Israel que é a sua igreja. As 12 tribos vão ser representadas pelos 12 apóstolos. E no tempo da igreja, sobretudo com o Concílio de Jerusalém, que está relatado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, em que se põe aquela questão, bem, a partir de agora é preciso continuar a circuncidar os homens? Nós somos judeus, somos cristãos, e os apóstolos percebem e determinam que o nosso sinal já não é a circuncisão. Isso já não é obrigatório, esse já não é o importante sinal da aliança. Mas a aliança fazemos no nosso coração. E o sinal da aliança acontece no batismo que nos dá a fé em Jesus Cristo. E portanto, voltando a Jeremias, este alerta, circuncidai o vosso coração, perante a invasão do norte, é relatado como uma visão apocalíptica. Aparecem uns cavaleiros, uma terra que fica deserta e vazia, quase lembra aquele caos primordial do livro do Gênesis, antes da ordem na qual Deus estabelece todas as coisas. Ou seja, esta destruição diabólica que este invasor vem fazer é o pecado, aquilo que o pecado faz na nossa vida. Deus ordena a nossa vida, como Deus criou o mundo harmonioso e com uma ordem. E o pecado vem destruir tudo, vem desordenar todas as coisas, o nosso coração, as nossas relações. E no meio disto tudo, há este grito tão bonito de Jeremias que diz: ai, as minhas entranhas e o meu peito, o meu coração está em sobressalto, não consigo estar tranquilo. E aqui vemos, eu acho que é uma dimensão muito bonita e muito importante em Jeremias, que é a sua compaixão. Que depois, claro, vemos mais uma vez sempre em Jesus. Jeremias é, podemos dizer assim, uma preparação, uma imagem de Jesus. Mas é com esta imagem de compaixão, sofrer com compaixão, Jeremias percebemos que ele não está distante do seu povo, mesmo fisicamente, ele está no meio do seu povo. Não está a dizer, bem, convertam-se, porque se não se converterem isso é mau para vocês. Ele próprio está a sofrer com isto, por isso diz, as minhas entranhas e o meu peito, ou seja, é visceral, está triste. Por isso é que é conhecido como o profeta que chora, o profeta das lamentações. E ligamos isto facilmente àquilo que ouvimos em Ezequiel, nestes 2 capítulos, a queda do Egito e do faraó, no seguimento do que tínhamos visto nos capítulos anteriores.
E a comparação do faraó com o cedro do Líbano é uma descrição grandiosa. O cedro do Líbano, nós estamos a ver a bandeira do Líbano, tem o cedro, aquela árvore no meio. É um cedro que é uma árvore grandiosa e bonita. O faraó sentia-se esta árvore grandiosa, mas que depois é derrubada e cai. Esta é a lição que aprendemos hoje nestes dois livros. Cai aquele que confia só em si mesmo, nas suas próprias forças, ou na sua beleza, ou na sua potência, nas suas qualidades. Tudo isso é bom, mas se for referido a Deus. Tudo isso é bom se percebemos que não começa e acaba em nós, mas é Deus que nos dá. Se achamos que vem do nosso mérito, isso é a nossa perdição. E por isso também, mais uma vez, isso relaciona com aquilo que ouvimos no livro dos Provérbios, este trecho bonito. O homem impaciente comete loucuras, o mal intencionado torna-se odioso. E depois, o pobre é odiado até pelo seu companheiro. O rico, porém, tem muitos amigos. Mas percebemos claramente que estes amigos do rico são amigos mal intencionados. Como aqui o faraó era o cedro do Líbano, muito bonito, com muitos amigos, mas depois claramente quando é atacado cai e todos o abandonam, que foi isso que aconteceu. Por isso estas leituras ajudam-nos a lembrar. É preciso circuncidar o nosso coração, cortar com aquilo que nos impede de elevar até Deus, para assim podermos receber a vida que Deus nos dá e sermos verdadeiramente fecundos. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 227, coragem para todos, para os que voltaram depois de uma pausa longa, para os que estão a ouvir mais do que um episódio seguido e para os que fazem tudo em dia. Um abraço em Cristo, até amanhã.